Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E vocês estão preparados para caminhar mais um pouquinho conhecendo Jesus? Essa é a nossa série de agora, Conhecendo Jesus. Você que já entregou sua vida a Jesus, você que já reconheceu os seus pecados, já se reconheceu como pecador, já se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que só há em Jesus a salvação para os pecados e entregou a sua vida a Ele, então você tem a obrigação de conhecer Jesus. É verdade. Por quê? Para sermos iguais a Ele. Porque Ele agora é o nosso Senhor, Ele manda na nossa vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, Ele manda na sua vida. Sim. E isso é muito bom, porque Jesus só quer o nosso bem. Jesus só quer fazer o que é melhor para nós. E isso sempre de acordo com a vontade dEle, porque às vezes a nossa vontade, ela tem pecado, ela é orgulhosa. Então, por isso que nós estamos aqui conhecendo Jesus, para agirmos como Ele. Porque fazendo assim, seremos felizes, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais de Jesus. Vocês estão acompanhando comigo aí já há algum tempo, algumas aulas, o que Jesus fez, onde Jesus estava. E nós passamos na semana passada sobre a tentação de Jesus. Falamos sobre a tentação de Jesus. Então, se você não assistiu, pausa o vídeo, troca o vídeo, na verdade, volte lá e aprenda sobre a tentação de Jesus. E hoje nós vamos continuar na vida de Jesus. Se você viu o título do vídeo, está aí escrito os discípulos de Jesus. Mas que discípulos são esses? Somos nós, você, eu que aceitamos Jesus, agora queremos segui-lo. São esses os discípulos? Não, são os 12 apóstolos. E qual a diferença de apóstolo para discípulo? Calma lá que eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Quem são esses 12? Por que Jesus escolheu eles e não escolheu outros? Por que eles são tão assim especiais? Nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Por que às vezes são chamados de discípulos, outras vezes são apóstolos? Qual é a diferença? Vamos caminhar. Mas vamos abrir a Bíblia lá em Mateus. Continuando aí o ministério de Jesus, o que ele fez depois que ele foi tentado? Os anjos o serviram e ele pôde ali comer, depois que terminou a sua tentação, depois daqueles 40 dias, e ele começou assim o seu ministério. E Jesus começou a pregar na região da Galileia. Vou mostrar aqui para vocês um mapa apontando a região da Galileia, uma região muito importante no ministério de Jesus. Vocês estão vendo aqui a parte de baixo é a Judéia, Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor, a Judéia, a parte de baixo. Vocês têm aqui Samaria, lembra dos samaritanos? Nós vamos chegar lá quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Qual era o problema de conversar com os samaritanos? Aguarde, você saberá. E aqui em cima a região da Galileia, onde ficava o mar da Galileia. Tá vendo esse azulzinho aqui? É o mar da Galileia. Aqui começa o mar da Galileia, desce o rio Jordão, por toda essa divisa aqui, desce o rio Jordão e desemboca aqui no Mar Morto. Tá bom? Então, Judéia, Samaria e Galileia. Muito importante conhecer essas regiões na Bíblia, porque Jesus fala delas e faz coisas aqui direto. Isso acontece direto. Jesus fala, isso é muito importante para a nossa teologia, inclusive. Vocês já aprenderam comigo que a geografia é importante para a teologia. Sim, saber os eventos, onde acontecerão, o que aconteceu, por que era perto, era longe. Então isso faz diferença, dá cores para a nossa teologia. E aí Jesus começou a pregar na Galileia. E por que na Galileia? Porque Jesus era de Nazaré. Jesus era da região de Nazaré, da cidade de Nazaré. Olha aqui, ele nasceu em Belém da Judéia. Deixa eu ver se tem Belém aqui. Tem aqui Belém da Judéia. Ele nasceu aqui, mas ele foi criado em Nazaré, aqui na região de cima, em Nazaré. Não sei se dá para vocês verem, em Nazaré. Acho que está escrito aqui, Nazaré, essa cidadezinha. Então, Jesus começou a pregar, por isso que Jesus era chamado o Nazareno. Sim, Jesus era chamado, existe até uma profecia que diz que ele será chamado o Nazareno. Nazareno é quem é de Nazaré, tá bom? E Jesus começou a pregar por lá.
e ele ficou famoso naquela região por causa do seu ensino, por causa do modo como ele falava, da sua autoridade, ele falando a respeito do reino de Deus. A sua pregação foi muito parecida com a pregação de João Batista. Jesus estava falando o quê? Arrependei-vos. Essa era a pregação de João Batista. Vocês devem se arrepender porque o reino de Deus está próximo. E no caso de Jesus, ele era ali o início do reino de Deus, ele que inaugurou o reino de Deus, e um dia esse reino inaugurou com Jesus lá, está acontecendo hoje de uma forma, de um âmbito espiritual, mas um dia ele será instalado aqui na terra. O reino de Deus será instalado aqui na terra, e Jesus vai governar sobre todas as nações, tá bom? Então o reino de Deus estava próximo. Essa era a pregação de Jesus, e ele disse para as pessoas: se arrependam e creiam que o reino está próximo, e creiam em mim. Essa era a mensagem de Jesus, tá bom? Então você vai saber que Jesus estava ali pregando, já era famoso, as pessoas o conheciam, ele não era qualquer pessoa. Conheciam ele como filho de José, alguns, outros já tinham visto o seu ensino, então Jesus não era qualquer pessoa, tá bom? Então se você olhar aí em Mateus, nós estudamos até o versículo 13, que era a tentação, e aí a partir do versículo 14, fala acerca de Jesus, fala a profecia que se cumpriu, profecia de Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Profecia acerca de Jesus. O reino, o Messias, acabou de chegar. Mas como eu disse para vocês, a nossa aula é sobre os discípulos de Jesus. Por que Jesus chamou discípulos? Olha só ele chamando discípulos aqui no versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Olha aqui, todo mundo pescador, lá na região do mar da Galileia que eu mostrei para vocês, todo mundo pescador. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nossa, que estranho, né? Jesus, tudo bem que Jesus já era conhecido, mas será que eles criam que Jesus era assim tão importante para ser seguido? O Evangelho de João vai falar que Simão Pedro e seu irmão André eram discípulos de João Batista. E aí, eles ouvindo que Jesus já havia começado o seu ministério, o que eles fizeram? Eles deixaram de seguir João, e era o correto, porque Jesus falava acerca de quem? Do Messias que viria. E eles deixaram de seguir João para seguir o Messias. Eles se tornaram assim apóstolos, discípulos ali na hora? Não, eles estavam apenas seguindo Jesus. Então o Evangelho de João vai falar sobre isso. Mas esse convite aqui de Jesus é estranho, né? Me segue. Tá bom, larga tudo e vai. Será que não tem alguma razão mais? Olha como é importante a gente olhar para outros evangelhos, para ter o quê? Mais detalhes. Se o Evangelho de Mateus não traz tantos detalhes, vamos pesquisar nos outros evangelhos, tá bom? Então abra aí sua Bíblia em Marcos no capítulo 1. Marcos no capítulo 1, versículo 12 e 13 fala sobre a tentação, que nós vimos. E aí, versículo 16 diz o quê? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguindo após Jesus. E não deu certo. Não deu certo, pastor Isaac. Marcos não tem muita informação também. Então, qual outro evangelho que nós podemos obter informações? Próximo evangelho é Lucas. Vamos lá em Lucas. E se você está esperto no título da lição, você sabe que a nossa lição será baseada em Lucas. Em Lucas nós podemos encontrar muitos detalhes sobre esse chamado de Jesus aos seus discípulos. Que história é essa de pescadores de homens? Por que eles abriram mão de tudo assim tão rápido?
Vamos ver aqui, vamos caminhar comigo. Veja só, no capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver esse chamado. Só que nós vamos encontrar aqui muitos detalhes. Eu vou ler com vocês e vou explicar os detalhes aqui. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mar da Galileia, tá bom? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Isso era de manhã, Jesus estava pregando a palavra, muita gente já estava seguindo, querendo ouvi-lo. Muita gente, ele ainda nem tinha chamado os seus discípulos, mas muita gente já estava seguindo. Diz aqui, uma multidão apertava ele. O que ele fez? Ele viu esse barco, ele teve uma ideia, eu vou subir no barco, usar o barco de palanque. Porque ele subindo no barco conseguia falar para as pessoas ali, ele estaria numa posição mais alta e conseguiria falar para as pessoas que estavam seguindo. É uma ótima ideia, foi assim que Jesus fez. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, olha aqui, esse Simão é o que futuramente vai se tornar Pedro, o apóstolo Pedro, muito importante o apóstolo Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentou-se, ensinava do barco às multidões. Foi o que a ideia de Jesus deu muito certo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, olha só o pronome que Simão usa aqui. Olha só, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece que Jesus é alguém instruído, alguém inteligente, alguém que fala muito bem, reconhece isso em Jesus. As pessoas estavam ali comprovando isso, todos queriam ouvi-lo, o que ele tinha a dizer. Então, Simão reconhece que ele era uma autoridade. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Pedro disse o seguinte, nós trabalhamos a noite inteira, e é à noite que os peixes estão em maior movimento. Por quê? Porque à noite a água está morna. Sim. De dia a água fica fria e a água fria não facilita ali a movimentação dos peixes. E à noite a água fica morna e os peixes se agitam. Então é melhor pescar de noite. E foi o que eles fizeram. Pescaram de noite. Só que eles tentando, não pescaram nada. E eles eram pescadores profissionais, eram conhecidos como pescadores do Mar da Galileia. Simão, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E ali pescando nada aconteceu. Mas Pedro falou, só porque o Senhor que pediu, eu vou fazer isso, tá bom? Tá bom. Porque reconhecia que Jesus era uma autoridade, alguém importante. Isto fazendo, lançando a rede, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Que outro barco? O outro barco onde estava Tiago e João. Lá no Mateus não diz que Jesus avançando viu outro barco. Olha só aqui a conexão. Outro barco provavelmente onde estava Tiago e João. Olha lá, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pica. Quase afundou o barco de tanto peixe que eles conseguiram pegar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Qual é a primeira reação de um discípulo de Jesus diante dele? No caso aqui, a reação de Simão Pedro. Vejam aqui a diferença. Pedro chamou Jesus primeiramente, de mestre. Poderia chamar qualquer outro de mestre, mestre da lei, mestre de alguma matéria, mas qual foi a reação após ver o milagre de Jesus? Jesus mandou joga, veio aquele monte de peixe. Qual foi a reação de Pedro? Primeira reação do discípulo de Jesus é isso aqui, a adoração. A adoração. Essa é a primeira reação de alguém quando conhece verdadeiramente Jesus, especialmente conhecendo os seus milagres. É a adoração, reconhecer que Jesus é Deus. Reconhecer que Jesus é Deus. Só Deus deve ser adorado. E foi assim que Pedro fez. Primeira reação dele, olha o que aconteceu. Esse homem é poderoso, esse homem é Deus.
Olha, os peixes vieram ao comando dele. Ele é o Senhor. Lembra que Pedro já conhecia a fama de Jesus, estava ali sondando ele já há um tempo, mas parece que ele não tinha visto Jesus fazendo algo assim tão grandioso, apenas ouviu o seu ensino. E ele reconheceu em Jesus ali como o Senhor. Essa é a primeira reação de um verdadeiro discípulo de Deus, sabia? O verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus, quando o conhece, o adora como Deus. Isso é muito importante para a nossa teologia, para a nossa salvação. Eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores que se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ressuscitar, ele não poderia expiar os nossos pecados, porque ele não seria sem pecado se ele fosse só homem. Já expliquei isso para vocês nos vídeos anteriores. Então, é importante crermos que Jesus é Deus. Muito importante. Jesus não foi só mais uma pessoa, só um grande filósofo, um grande mestre. Não, Jesus é Senhor. E Senhor aqui é o Kyrios, é a palavra grega. O Kyrios é o nosso Deus. Importante isso para que você creia num Jesus verdadeiro e não num Jesus falso que inventam por aí, tá bom? E vamos seguindo aqui, explicando para vocês. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês notaram aqui. Eles eram pescadores, aqueles homens, Zebedeu, seus filhos, Tiago e João, e Simão, Pedro e André. Então são 4 aqui que se tornarão os discípulos de Jesus, os seus apóstolos. Simão, que será Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Esses 4 se tornarão apóstolos. E a reação deles aqui foi incrível. Por quê? Porque eles acabaram de ficar ricos. Acabaram de ficar ricos. Provavelmente teriam peixes ali para vender por muito dinheiro. Muito dinheiro. Para quem estava acostumado ali a pegar uns peixes e vender aquela coisa, eram pescadores. Pescadores eram, assim, por assim dizer, pobres. Então não tinham assim uma renda muito grande. O que ele acabou de fazer com eles? Jesus multiplicou os peixes, chamou os peixes para subir no barco, e os 2 barcos cheios. Eles acabaram de ficar ricos. E o que esses homens fizeram? Continuaram pescadores? Não. Eles largaram tudo para seguir Jesus. E essa segunda reação de um verdadeiro discípulo de Jesus, olha só, é a abnegação. Palavra nova aí para vocês, né? Abnegação. O que é a abnegação? É a renúncia, é você não estar apegado aos bens materiais nem àquilo que você é. Jesus daria uma nova identidade para aqueles homens. Eles deixariam de ser pescadores de peixes e se tornariam o quê? Pescadores de homens. Seria algo equivalente a evangelistas. Vocês irão falar da palavra de Deus e as pessoas irão se converter. Do mesmo modo como o barco se encheu de peixes, vocês vão pescar homens, e o barco de vocês se tornará assim cheio de pessoas. Não um barco metafórico aqui, tá bom? Então eles iriam fazer esse trabalho. Eles abandonaram a identidade deles para quê? Para se tornarem discípulos de Jesus. É isso. E essa abnegação, eu não estou preso ao quem eu sou, ao que eu fiz na minha vida, às coisas que eu tenho. Não me prendo a essas coisas. Por quê? Porque eu sou um seguidor de Jesus. Eu não tenho nenhum apego, nenhum apreço pelas coisas que eu tenho. Eu não sirvo as coisas que eu tenho, não tenho ídolos nas coisas que eu tenho, no que eu sou. Eu sou o Isaac da padaria. Não. Para seguir Jesus, eu deixo de ser o Isaac da padaria e me torno o Isaac seguidor de Jesus.
É isso mesmo. E como isso aconteceu? Eles falaram, não, Jesus, deixa a gente vender os peixes aqui, ficar bem rico, e aí a gente usa o dinheiro para o ministério. Fizeram isso? Não fizeram isso. Porque uma terceira reação dos discípulos ao chamado de Jesus é essa aqui, ó, a prontidão. A prontidão. Quando Jesus chama, o discípulo verdadeiro está sempre pronto. Ele não fica dizendo, espera aqui, espera ali. Não, Senhor, deixa eu resolver as minhas questões primeiro. Jesus conta de um jovem rico, não dá tempo de ler o texto agora, de um jovem rico que foi procurar-lhe. O jovem rico lhe procurou e perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo ali o coração dele, falou, larga tudo que você tem e vende e dá aos pobres. Tudo que você tem, dá aos pobres. E o texto bíblico diz que aquele jovem saiu triste porque ele era muito apegado às coisas que ele tinha, muito apegado aos seus bens materiais. Então aquele homem não seguiu Jesus, por quê? Porque o seu coração estava preso nessas coisas materiais. Então ele deixou tudo para fora, deixou de seguir Jesus. Mas o discípulo verdadeiro, ele larga tudo imediatamente. Nada o impede de seguir Jesus, nada. Ele não está apegado a nada e ele não demora para seguir Jesus. Então, quando nós lemos algo na palavra, quando nós lemos uma ordem de Jesus, qual deve ser o tempo da nossa resposta? Imediato, rápido. Jesus mandou eu abandonar um pecado, eu abandono. Se Jesus mandou eu fazer boas obras, eu faço boas obras. Jesus manda em mim e tudo que ele manda é para o meu bem. Então eu obedeço. Assim como os discípulos fizeram, eles ouviram o chamado de Jesus e obedeceram prontamente, tá bom? E vocês vão ver lá em Lucas, no capítulo 6, o nome dos 12 apóstolos. A Bíblia não fala como os 12 foram chamados, como exatamente os 12 foram chamados. Mas está aqui o nome deles lá em Lucas 6, nos versículos 13 a 16. Olha só, abre aí a sua Bíblia aí, não deixa de abrir não. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aqui eu falei que eu ia explicar para vocês qual é a diferença. Discípulo é alguém que aprende, é um pupilo. É alguém que está ali para aprender com o mestre. É alguém que segue Jesus. Esse é o discípulo. Estou aqui para aprender, é um estudante. Então eu sou um estudante, eu estou aqui aprendendo com um mestre, sou um pupilo. Esse é o discípulo. Um apóstolo é alguém comissionado, alguém enviado diretamente por Jesus. Então é alguém comissionado, tem uma missão específica e entregue diretamente por Jesus. Logo, nós podemos entender, existe esse requisito que eu estou mostrando para vocês para o apostolado, mas já por isso nós podemos dizer o seguinte, existem apóstolos hoje? Não, porque nós não recebemos diretamente, pessoalmente de Jesus a nossa missão. Nós recebemos da palavra de Jesus, nós recebemos ali através da Bíblia, a nossa missão de seguir Jesus, de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, tudo isso. Mas esses homens receberam da boca de Jesus a sua missão. Eles foram testemunhas oculares, eles viram Jesus e receberam de Jesus a sua missão. Então esses homens também viram Jesus ressurreto, depois que Jesus ressuscitou eles viram. E olha só, o nome desses 12 aqui, são chamados apóstolos. Então existem apóstolos hoje? Não existem apóstolos hoje. Não existem discípulos de Jesus, tá bom? Que essas pessoas inventam, eu sou apóstolo. Isso é só para ter aquela cara de um cargo maior na igreja.
e poderem assim exercer domínio sobre as pessoas. Mas isso aí são um bando de enganadores. Não acreditem nesses apóstolos, são enganadores. Eles não são apóstolos. Eles são aí, podem ser pastores, podem ser mestres, mas não são apóstolos. Pessoas que usam esse título têm geralmente essa intenção de se colocarem acima de outras pessoas ou colocarem acima aí do rebanho. Tá bom? Então não existem apóstolos hoje, por esse e por outros motivos que eu vou falar mais para frente para vocês, tá bom? E o tempo aqui não deixa. E olha só, os 12 apóstolos, Jesus chamou os discípulos, esses 12, vocês serão os meus apóstolos. Olha só, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, então virou Simão Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, nós vimos aqui o chamado para serem discípulos desses 4. Depois, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou seu traidor. Então, esses são os 12 apóstolos. E por que Jesus chamou esses 12 homens? Por que Jesus comissionou eles a serem os seus apóstolos? Apóstolo na Bíblia significa enviado. É enviado. Assim, simples, enviado. Mas os apóstolos que nós vemos aqui, eles foram enviados com uma missão específica. Primeira missão deles, aprender de Jesus. Eles passaram ali o ministério de Jesus inteiro juntamente com ele para aprender a doutrina de Jesus, para aprender sobre o reino de Deus com um objetivo posterior. Depois que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse para o céu, o que esses homens iam fazer? Eles iam evangelizar, eles iam falar de Jesus, eles iam testemunhar de Jesus. O livro de Atos diz que esses homens se tornaram testemunhas de Jesus. Esse é o objetivo. Então, nós vemos aqui a lição que eu quero que vocês aprendam. O verdadeiro discípulo de Jesus aprende e testemunha o poder do Mestre. O verdadeiro discípulo de Jesus aprende e testemunha o poder do Mestre. Isso deve acontecer conosco? Sim, claro que pode acontecer conosco. Esses homens aprenderam de Jesus ali ao longo do seu ministério terreno, por volta de 3 a 5 anos, não sabemos exatamente. Conviveram com Jesus, aprenderam bastante sobre ele, sobre a mensagem do Evangelho, sobre o reino, sobre as coisas que Jesus pensava, falava, tudo isso, e para depois fazer o quê? Para falar de Jesus. Então, se você é um discípulo de Jesus, o que você deve fazer? Você deve aprender de Jesus, que é o que nós estamos fazendo nesses vídeos aqui, mas não basta, vocês têm que ler a Bíblia para aprender de Jesus. E depois, o que vocês fazem com esse conhecimento? Falem, testemunhem de Jesus, falem de Jesus para as outras pessoas. Não tenham vergonha de Jesus. Vocês serão perseguidos? Serão perseguidos. Mas a Bíblia diz que são felizes aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, porque eles receberão uma recompensa. Então vocês falem de Jesus para as pessoas, porque isso é a nossa característica como discípulos de Jesus. Os discípulos verdadeiros fazem isso, tá bom? E o versículo para decorar, olha só. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 31, 32. É assim que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se permanecermos na palavra dele. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Me mandem aí o versículo, o áudio, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.